Segundo livro de Samuel, capítulo 6, no versículo 6. Quem já abriu a sua Bíblia no texto certinho, diga amém. Amém. Temos aqui projetados, vamos ler. Eu vou começar aqui no versículo 6, a igreja, versículo 7. Diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. A igreja, versículo 7. Vamos lá? Cadê o versículo 7? Vamos lá, versículo 7, a igreja. Oito. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9. Vamos lá, a igreja. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca? 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de o Geteu. Versículo 11. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Eu quero orar pela sua vida e pela minha, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, uma das suas mãos para a minha vida também. Meu Deus, nesse momento nós clamamos que Teu Espírito seja a voz a nos guiar nessa noite. Sabemos que Tu já estás conosco, sabemos que Tu estás aqui desde o princípio, desde o início desse culto. Então, Senhor, que Tu possa continuar manifestando o Teu poder sobre nós. Meu Pai, que seja o Teu agir com liberdade em nosso meio. Fala conosco, nos abençoa nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, entendendo eu que sou um mero instrumento em Tuas mãos. Mas, ó Deus, eu te peço, meu Pai, capacita-me, Deus, nessa noite para pregar essa palavra, e que sim, seja tudo para a Tua honra e glória. E a igreja que concorda com essa oração, diga amém. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Tema da mensagem dessa noite. Tema da mensagem dessa noite é levando a arca de Deus. Vamos repetir isso, levando. Vamos mais uma vez bem forte, levando. Eu creio que todos nós, mesmo que você conheça ainda bem pouquinho, né? O objetivo é que você conheça mais da palavra. Mas eu creio que até aquele que conhece só um pouquinho da palavra já ouviu falar sobre a Arca da Aliança, amém? Quantos já ouviram falar? Eu creio que todos já ouviram falar da Arca da Aliança. Nós estamos ainda num clima, na atmosfera da pregação do nosso bispo pela manhã, falando que Deus, Ele quer manifestar o seu poder em nós, amém? Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Deus, Ele quer fazer algo em nossas vidas, e eu não tenho dúvida disso. Então, é essa palavra que eu quero ministrar hoje, com a permissão do Espírito Santo. Quero falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. Eu creio que todos, como eu já disse, todos já ouviram falar de alguma forma da arca. A arca, só para que você entenda, a arca ela era de madeira de acácia, coberta de ouro, né? Ela tinha uma tampa, e na tampa tinha 2 anjos com as asas abertas, né? Tenta imaginar uma caixa, mais ou menos 60, 70 centímetros ou mais, né? Mas vamos imaginar assim. E essa caixa, ela possuía 4 argolas, vamos dizer 4 argolas. E essa arca, ela não poderia ser manuseada, amém? Não se poderia tocar nessa arca. E por essa arca não poder ser manuseada, essa caixa, essa arca, ela tinha 4 argolas que, né, em 2 de um lado se atravessava um varal, e por outras 2 do outro lado se atravessava outro varal. Para quê, pastor? Para que os levitas,
homens que eram separados para esse trabalho, conduzissem a arca sem manuseá-la. Essa arca era levada nos ombros, vamos repetir isso, nos ombros. Você tem que entender isso, eu peço que você repita, mas só para que fique mais didático, para que você entenda. E essa arca, ela representava em meio ao povo, nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Não se poderia manusear porque estava ali a presença de Deus. Era o símbolo da presença de Deus em meio às nações, em meio à nação de Israel. Você vai ver no livro de 1 Samuel, estava Eli sentado numa cadeira e o roubam a arca. E quando ele recebe essa notícia de que não os filhos haviam morrido, mas que a arca havia sido roubada, Eli cai para trás, quebra o pescoço e por ser muito pesado ele morre. Então a arca do Senhor foi roubada. Mas qual era a importância dessa arca em meio àquele povo? Não era só simplesmente porque, embora seja muita coisa, porque ali estava a presença de Deus. Havia dentro daquela arca, havia dentro daquela caixa, vamos tratar assim, 3 coisas que testemunhavam da fidelidade de Deus quanto àquela nação, junto àquela nação. Você vai ver que uma das coisas que existiam dentro da arca era o maná. Vamos repetir isso? Maná. Uma porção do maná que caía no deserto pelas manhãs, que fazia com que o povo se alimentasse. Uma porção daquele maná foi guardado, uma porção foi guardada, melhor dizendo, dentro da Arca da Aliança, como sinal de provisão de Deus para aquela nação. Então eles sabiam o que tinha dentro da caixa. Essa arca que chamamos de Arca da Aliança, a Arca de Deus, é chamada de Arca também do Testemunho, amém? A Arca do Testemunho. Testemunho de quê? Testemunho do poder de Deus, tudo aquilo que Deus fez ao longo da história daquela nação. Além do maná, existia também a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão, só para que vocês saibam, Arão foi separado para o sacerdócio em meio a alguns homens na nação de Israel. Então foi pedido para que cada um pegasse como se fosse um graveto. Imagina isso, cada um pegaria um graveto, e o graveto que florescesse, o graveto daquele que florescesse, seria indicação de Deus que aquele homem seria o sacerdote. Você entendeu? Então, nós temos a vara de Arão que floresceu dentro da arca, e existia também uma porção do maná que caiu no deserto, alimentando aquela nação. Então nós temos no maná o sinal da provisão de Deus. E também nós temos uma indicação de que Deus separa homens para o sacerdócio. Então, a vara de Arão que floresceu simbolizava o sacerdócio. Amém? Além disso, existia dentro daquele lugar as tábuas da lei. Essas tábuas estavam também dentro daquela arca. Então nós citamos 3 coisas, eu quis ser o mais breve possível. Nós temos o mar, nós temos a vara e temos também as tábuas da lei. Como eu disse para você, a arca de Deus, a arca da aliança, era chamada de arca do testemunho. Se você for no livro de Hebreus, livro dos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 6, lá no versículo 9, melhor dizendo, Hebreus 9:9, vai estar dizendo assim, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Em Hebreus 9:9 vai dizer assim: todas as coisas dos nossos antepassados serviam como parábola para os dias atuais. Vou repetir: todas as coisas que foram ou ocorreram ou que foram feitas no antepassado, nos antepassados, servem como ilustração para os dias de hoje. O que eu quero dizer é que tudo que acontecia na nação de Israel eram símbolos de coisas que nós viveríamos hoje. Você crê nisso?
Hoje, nós não temos a Arca da Aliança, amém? Você tem uma Arca da Aliança na sua casa? Nós temos uma Arca da Aliança na nossa igreja? Sim ou não? E como é que a gente faz para atrair a presença de Deus para esse lugar? Porque Deus estava onde a arca estava. A arca, só para que você entenda, era guardada lá no Santo dos Santos. Lembra aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava e com incenso enchia aquele lugar de fumaça, para que ele não fosse visto e também não fosse impactado com a glória de Deus? Era lá que a presença de Deus se manifestava. E eu te pergunto, meu Deus, como é que hoje nós atraímos a presença de Deus? Como eu disse para você, tudo o que acontecia no antepassado é sinal de coisas que nós vivemos com intensidade nos dias de hoje. Sabe o que eu quero dizer para você? Diga para a pessoa do seu lado e olhe bem para ela. O poder, diga assim, o poder que era reservado à arca está sobre a sua vida. Quantos creem nessa palavra, digam amém. Meu irmão, você não tem noção de quem você é diante de Deus. Aquilo que era operado em meio à arca está sobre nós. Nós aprendemos hoje pela manhã que a glória da terceira, vamos colocar assim, foi a pregação do nosso bispo, que a glória da terceira casa é maior do que a segunda, que é maior do que a primeira, porque a intenção de Deus não é habitar em coisas, é habitar em gente. É habitar em pessoas, é fazer sinais em pessoas, em você e em mim. Então a Arca da Aliança nada mais era do que um símbolo do que nós seríamos nos dias de hoje. Eu e você somos arcas do testemunho, porque temos dentro de nós sinais da provisão de Deus, sinais do sacerdócio de Deus e sinais da palavra de Deus. Hoje é como se nós tivéssemos no nosso interior uma porção do maná dizendo que Deus é fiel e que a provisão nos alcança e de que nada nos falta, amém? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos povo eleito, sacerdócio real. Significa que, olha, como se a vara que nós pegaríamos florescesse também. Então o Senhor nos separou para o sacerdócio dele. O Senhor nos chama para o seu ministério. O Senhor nos chama para fazer assim a sua vontade. Então isso está dentro de você. E nós temos também dentro de nós uma porção da tábua da lei, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz para você que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, amém? Quem ama o Senhor aí, diga amém, dê um glória a Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, quem ama o Senhor de verdade é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Então eu quero te dizer que a glória que era operada na Arca da Aliança é operada assim na tua vida. Você tem noção, meu irmão, do que esse texto que nós lemos acabou de dizer? Você tem noção do que aconteceu? Um homem tocou com a mão na arca e morreu. Vou repetir. Um homem colocou a mão na arca e morreu. Só para que eu te alinhe nesse momento, a glória da arca é a glória que está sobre as nossas vidas. Como eu disse para você, a Arca da Aliança foi roubada. Foi roubada pela nação, o maior inimigo da nação de Israel, que era a nação dos filisteus. E era uma glória para eles estarem com aquela arca, porque eles não somente venceram os israelitas, mas também estavam dizendo para eles: olha, nós roubamos a presença do seu Deus em meio à nação de vocês. Então olha o que os filisteus fazem, meu irmão. Eles pegam a arca e colocam lá no templo de Dagon. Dagon era o deus adorado por eles, pelos filisteus. Mas vai dizer a palavra que ao passar da noite existia uma estátua de Dagon naquele templo, e a arca foi colocada junto à estátua de Dagon. Nós
Vamos entender que a palavra vai dizer lá em 1 Samuel, lá no capítulo 5. Olha que coisa tremenda, você não precisa abrir não. Mas lá no capítulo 5 vai dizer que a arca foi colocada. E pela manhã, à noite, e pela manhã, quando os sacerdotes de Dagon foram até aquela estátua, a estátua estava com o rosto prostrado em terra e de joelhos, para mostrar que, olha, um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Mostrando que podem até tentar roubar a presença do nosso Deus, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os sacerdotes ficaram impactados com aquilo. Eles falaram: meu Deus, não, deve ser coincidência, a estátua deve ter caído. Colocaram a estátua de pé novamente. Passou-se a noite, e pela manhã, quando os sacerdotes de Dagon apareceram diante da estátua, a estátua estava com os seus braços cortados, sem cabeça. Falaram: meu Deus, vamos tirar esse negócio daqui. Essa é a presença que repousa sobre as nossas vidas. Diga para a pessoa do seu lado: você não tem noção do que você é. Você não tem noção de quem você é em Deus. Meu irmão, você não tem noção do que Deus pode operar na tua vida. Eu fico desesperado de ouvir pessoas que são templo do Espírito e ainda tem medo de certas coisas. Ah, mas fulano me olhou meio torto. Meu irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha o que eles fazem. Pegam aquela arca da aliança e falam: não, vamos tirar isso daqui. E levam para uma cidade chamada Bet-Semes. E de Bet-Semes eles levam para um lugar chamado Kiriat Jearim. Não precisa decorar o nome não. Mas quando a arca da aliança chega em Kiriat Jearim, melhor dizendo, quando a arca chega nessa cidade, os homens ficam felizes. Olha, os homens ficam felizes com a presença daquela arca, amém? Mas cometem um grande erro. Eles abrem a arca da aliança para saber o que tem dentro. E ao abrirem a arca da aliança, 70 homens são fulminados. Vou repetir. Essa é a arca, essa é a presença que repousa sobre nossas vidas. Uma coisa impactante é que abriram a arca por curiosidade. Vou repetir, ficaram felizes com a presença, mas ficaram curiosos do que tinha dentro. Sabe o que eu quero dizer para você? Não adianta somente ficar feliz por ter essa presença. Não adianta ainda termos uma vida com Deus baseada em curiosidade. Deus não quer curiosidade, Deus quer compromisso, querido. Deus quer responsabilidade. Deus quer liberar a sua presença sobre a vida de pessoas que são responsáveis, por aqueles que vão tratar com carinho essa presença. Porque eu não me imagino, olha, hoje eu não me imagino na força da expressão, e não dá para me comparar, meu Deus. Olha, às vezes a gente se acha menor do que a arca. Meu irmão, como eu disse, a presença de Deus é para estar sobre pessoas e não sobre coisas. Aquilo que acontecia no passado é para estar conosco. Hoje nós somos a essência. Hoje é a nossa vez, irmãos. Então trate com carinho a presença que Deus derrama sobre a tua vida. Não continue na presença de Deus. A gente vem para o culto, não é assim? Nos alegramos com a sua presença, sim ou não? Mas ainda continuamos curiosos. Sabe quando é que nós abrimos a arca como aqueles homens? Abrimos a arca quando nós viramos para Deus e perguntamos se Ele ainda é fiel e provê coisas no nosso meio. Isso é quando você abre a arca. Quer ver quando você abre a arca espiritualmente dizendo? Porque, olha, eles queriam ver o que tinha dentro. O que tinha dentro, irmãos? O maná, a vara e as tábuas. E é exatamente aquilo que queremos provar ao Senhor todas as vezes. Queremos saber se o Senhor é fiel em prover, é verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Queremos saber se existe um ministério sobre a nossa vida, ou sim ou não? Nós não perguntamos isso para Deus direto: Senhor, tu é comigo mesmo? Senhor, é verdade mesmo que o Senhor me separou para isso? Meu irmão, creia naquilo que o Senhor colocou dentro de você.
Pode ainda não ter manifesto todos os sinais, mas Deus já liberou algo sobre nossas vidas. E no tempo propício, no tempo oportuno de Deus, as coisas, os sinais serão operados em nome de Jesus. E outra coisa que nós queremos provar é se a sua palavra é verdadeira. Então, meu irmão, Deus é fiel, Deus provê, Deus tem um ministério para a tua vida. E também tudo aquilo que está nessa palavra, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e fiel para ensinar, para exortar, para redarguir, para... A palavra de Deus se cumpre. Todas as coisas vão passar, mas a sua palavra não passará. Quem crê nisso, diga amém. Os homens abriram a tampa da arca, 70 homens morreram. E mais uma vez, vamos tirar esse negócio daqui. E elegem no meio daqueles homens um homem chamado Eliezer. Eliezer fica com aquela arca por anos. Nós estamos falando de um período que é antes do rei Saul ser consagrado por Deus. E vamos colocar que mais ou menos, vamos chutar, por volta de 50, 60 anos depois. 60 anos depois, vamos colocar assim, vamos arredondar. Davi era rei de Israel. E Davi era um homem voltado à adoração de Deus, você sabe disso. Davi era um homem segundo. Davi fala para que fossem lá na casa de Eliezer para buscar a arca. E meu irmão, você imagina a festa daquele povo, sabendo que a arca que outrora, anos, décadas se passaram, a arca estava lá, mas a arca estava voltando, amém? A presença do Senhor estava sendo restituída sobre a vida deles. Mas aí vamos no texto, no versículo, lá no versículo 1, projeta para a gente, capítulo 6, versículo 1, eu tenho que ler um negócio para você. Capítulo 6, versículo 1, vamos aqui, igreja, junto comigo. Tornou Davi, todos juntos em nome de Jesus, tornou Davi a juntar 30 mil, irmãos, vamos lá, versículo 2. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta. 3, puseram a arca de Deus num carro, levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô. Você vai ver no versículo de número 5, eu quero ler aqui, no versículo 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá meu irmão, vamos aqui primeiro falar sobre Davi. Você já entendeu o que aconteceu no templo de Dagon, sim ou não? Já entendeu o que aconteceu com aqueles homens da cidade de Kiriat Jearim? Abriram a tampa da arca e foram fulminados, entenderam isso? Agora, meu irmão, Davi é o responsável, é o rei de Israel. Davi se ajunta com mais ou menos 30 mil pessoas, imagina a festa. A palavra diz que todos eles se alegravam, tocavam, e era uma coisa maravilhosa. Foram na casa de Abinadab, que era descendente de Eliezer. E lá nessa casa de Abinadab existiam 2 homens, eram netos de Abinadab. Um se chamava Uzá. Vamos repetir esse nome? Uzá. E o outro se chamava Aiô.
Nós falamos no início dessa mensagem que a Arca da Aliança não pode ser conduzida de qualquer jeito. Para conduzir a Arca da Aliança tem leis, tem regras. Eu não falei para você que a presença da Arca repousa sobre a tua vida, sim ou não? Então, para conduzir a tua vida não pode ser de qualquer jeito, meu irmão. Existem regras, existem leis. A lei do Senhor, ela é pura, ela é perfeita para nós, e ela nos ensina como conduzirmos a essa arca. Hoje somos nós. Existem preceitos a serem seguidos, existem valores a serem seguidos. Mas olha o que a gente entende. Davi sabia como é que se levava a arca. Lembra dos varais? Homens deveriam levar aquela arca nos ombros. Só que, meu irmão, você imagina, 4 homens davam alguns passos, e a cada alguns metros que eles andavam, um animal tinha que ser sacrificado. E se andava mais um pouco e sacrificava, e imagina a distância, imagina a dificuldade que era fazer isso. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou: não, para Deus o melhor, vamos separar um carro de bois, um carro novo, o melhor carro que nós tivemos, e assim a arca vai chegar mais rápido. E não só vai chegar mais rápido, a gente vai dar uma praticidade a esse negócio, entendeu? Está aí o grande erro do cristão. Às vezes nós queremos acelerar algumas etapas na nossa vida. Às vezes você quer que algumas coisas aconteçam rápido, não é assim? Mas só que quem conduz a arca de Deus tem que fazer sacrifícios. Nós queremos levar a arca de Deus, nós queremos ter a presença de Deus, mas sem sacrifício. Nós vemos na vida de Davi, nós vemos na ideia de Davi o que nós vemos hoje nos homens, no meio da igreja. A obediência versus a praticidade. Nós queremos fazer e seguir ao Senhor de forma prática. Nós queremos servir ao Senhor de uma forma que não nos afete tanto. Nós queremos conduzir a presença de Deus, mas de uma forma light, sem pesar, sem ter que fazer sacrifícios. E está aí o grande erro de Davi, porque, como eu disse para você, a arca tem que ser conduzido por pessoas, e não por coisas, e não por animais. Deus separou a nós para conduzirmos a presença dEle. Então, meu irmão, nós entendemos quando os homens abriram a tampa da arca, que o Senhor não quer curiosidade, sim compromisso, amém? Você recebe isso sobre a tua vida? Deus encontra nesse lugar homens e mulheres comprometidos, compromissados com a sua palavra, sim ou não? E nós vemos na vida de Davi, homens que querem a presença sem esforço. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. Não existe essa de reino de Deus light. Não existe essa de mar de rosas. Muitas das vezes, para nós fazermos a vontade de Deus, temos que andar alguns passos, parar, fazer sacrifício. É ou não é, irmãos? Então, se na tua vida você tem conduzido a presença de Deus, conduzido a glória de Deus através da tua caminhada, e você se vê, se observa parando em alguns momentos por causa de sacrifícios, eu quero dizer para você que Deus libera uma palavra na tua vida dizendo que se você tem que parar para fazer sacrifícios, este é o caminho certo que Deus tem para a tua vida. Amém? Se você tem, meu Deus, eu tenho que sacrificar aqui. Esse é o homem ou a mulher que Deus tem esperado para que conduza a sua glória em meio às nações. Não adianta tentar colocar no carro de boi. Não adianta tentar acelerar o processo. O reino de Deus é conquistado com esforço. A palavra do Senhor diz, Deus diz para Josué a todo instante: esforça-te e tende
bom ânimo. Essa palavra não é para que você desanime, pelo contrário, porque se você tem feito sacrifícios e esforços ao longo dessa caminhada, é um sinal de que Deus é contigo, em nome de Jesus. Um grande erro é cometido. A arca da aliança é colocada num carro de bois. Por mais que o carro fosse bonito, por mais que o carro fosse novo, estava no lugar errado. E sabe o que acontece? Aquela arca conduzida por aquele carro tende a tombar. E um homem chamado Uzá, vamos repetir esse nome? Uzá. E um homem chamado Uzá, ao encostar na arca, ao tocar na arca, foi fulminado. Aí você se pergunta: por quê? Por que Uzá foi fulminado? Se a arca ia cair, ele tinha a melhor das intenções. Mas olha, hoje nós vemos pessoas no reino de Deus morrendo, tendo as melhores iniciativas, tendo os melhores pensamentos, com a melhor das intenções. Ainda vemos pessoas morrendo no reino de Deus. Mas eu vou te dizer por que Uzá morreu. Eu demorei anos para entender isso, mas eu entendi. Coisa muito simples. Vamos lá no versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Vou mostrar aqui para você no texto. Se você não quer que aconteça contigo o que aconteceu com Uzá, preste atenção aqui no texto. No versículo 3 vai dizer: puseram a arca de Deus num carro novo, vamos lá todos juntos, e a levaram. Casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Abinadab era o responsável por guardar aquela arca. E vai dizer: e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Uzá e Aiô foram criados por Abinadab. E como eu disse, quem guardava a arca da aliança era Abinadab. Eles cresceram com aquela arca dentro da sua casa. E por crescerem dentro daquele ambiente, Uzá, a palavra vai dizer que ele foi fulminado por tamanha ousadia. Era como se fosse algo grave Uzá tocar na arca. Sabe o que nós vemos? Dois homens que foram criados dentro do ambiente em que existia uma glória, mas não existia-se o compromisso com essa glória. Uzá era neto de Abinadab, não era Abinadab. Abinadab era separado para cuidar da arca, Uzá não. Sabe o que eu estou dizendo? Ser neto de alguém com autoridade, ser filho de alguém com autoridade, não nos dá autoridade. Teu pai e a tua mãe podem ser cheios do Espírito Santo, mas isso não nos faz cheios do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que temos autoridade porque a minha mãe ora por mim, graças a Deus que a minha mãe ora por mim. O meu pai ora por mim, graças a Deus que o seu pai ora por você. Mas isso não significa que eu tenha compromisso com essa glória. O que eu vejo são homens que viram a arca da aliança ao longo da sua história, eles foram crescendo dentro daquele ambiente, e quando a arca tendeu a cair, ele se achou com autoridade para tocar nela. É por isso que nós vemos filhos de pais cristãos que acham que são cristãos também. Uma frase que eu gosto muito de dizer: que filho de crente não é neto de Deus, querido. Ser filho de cristão não nos faz filho de Deus também. Então entenda em nome de Jesus e diga para a pessoa do seu lado: o Senhor quer a sua vida em particular. Deus fez na vida do teu pai, amém. Eu já tive a oportunidade de contar para a igreja que hoje eu me sinto, meu irmão também, por que não? Nós temos um legado na nossa vida. Tive a oportunidade de receber, nós recebemos um folheto de 1920,
1930, dizendo de um bisavô, se eu não me engano, ou tataravô, que veio de Portugal, e foi uma homenagem na sua morte, dizendo que ele se voltou para as coisas do reino, e que deixava sobre a vida dele um grande legado para os seus. E hoje nós somos resposta a esse legado. Hoje existe sobre a minha vida um legado de Deus. Mas não adianta eu crer que meu bisavô, meu tataravô era pastor, era presbítero, seja lá o que for, e eu continuar na inércia diante do reino de Deus. Meus avós tinham chamado, os meus pais tinham chamado, mas chegou a minha vez. Chegou a tua vez. Era para que Uzá vivesse o compromisso que o seu avô Abinadab tinha. Meu irmão, o teu pai pode ter tido um grande compromisso com Deus, pode ter sido quem for diante de Deus, mas Deus chama você nessa noite. Deus chama você. Não adianta nós vivemos ao longo da nossa história, não, eu sou salvo, eu sou abençoado porque alguém da minha família ora por mim. Você é livre da morte porque tem pessoas orando por você, mas é necessário que você e eu tomemos uma posição nessa noite, entender que, olha, Deus quer fazer também na tua vida, em nome de Jesus. Uzá tocou na arca porque ele se achou com autoridade. Essa arca esteve na minha casa o tempo inteiro. Eu vi esse negócio o tempo inteiro lá em casa, então eu posso mexer. Não toque naquilo que Deus não te deu autoridade. Mas eu quero te dizer que Deus derrama sobre a igreja, para aqueles que são igreja de Cristo, em nome de Jesus, Deus derrama da sua autoridade para aqueles que se posicionam como igreja. E quem é igreja de Deus, diga bem forte: eu sou igreja de Deus, em nome de Jesus. Diga: eu quero essa presença na minha vida. Diga: eu quero essa presença na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí, porque Ele é Deus da tua vida. Ele é Deus da tua vida, irmãos. Ele é Deus na minha vida. Para nós terminarmos, todo mundo que encostava na arca morria. Era uma loucura. Davi, quando soube que Uzá foi fulminado, ele ficou louco. O que nós faremos com essa arca? O que nós vamos fazer com esse negócio? Davi falou: eu não sou nem besta de encostar a mão nesse negócio aí. Aí diz a palavra, olha o que diz a palavra aqui no versículo 6, projeta aí pra gente. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois, 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência, olha aí. E morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra. Chamou aquele lugar Pérez Uzá e até o dia de hoje. 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Ele falou: não, eu não vou lá buscar. 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Esperto esse tal de Davi, né? Não, eu não vou lá não, leva lá para a casa de Obed-edom, o geteu. Mas diz a palavra no versículo 11: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Pastor, porque todo mundo encostava a mão na arca e morria. Por que Davi teve medo e não foi lá? E a arca foi para a casa de Obed-edom, e diz que a casa de Obed-edom prosperou com a presença da arca. Por quê? Versículo 11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. 12. Então avisaram a Davi, preste atenção, dizendo: o Senhor abençoou a casa e tudo quanto, por amor à arca de Deus.
o que aconteceu de diferente na vida de Obed-Edom e na sua casa? Você quer saber como ele prosperou? Porque havia o amor a essa presença. Quando nós valorizarmos a presença de Deus, Deus faz os seus milagres na nossa casa. A palavra vai dizer que não foi Obed-Edom abençoado, foi a casa de Obed-Edom abençoada. Meu irmão, eu estou te dizendo o seguinte, que coisas ainda piores não acontecem nos nossos lares, porque está ali a arca do Senhor. Eu e você, quando nos posicionamos diante de Deus, porque quando estamos lá, a presença do Senhor está conosco. Sabe o que eu entendo? Diz aqui a palavra, ó, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Para eu terminar, a presença do Senhor não nos faz ter mais coisas. Não busca o Senhor porque você quer mais coisas nas tuas mãos. A palavra diz que a presença de Deus abençoa tudo aquilo que nós temos. Isso quer dizer para você que você não precisa ter um carro novo para Deus te abençoar. Aquilo que você tem em suas mãos, Deus faz se tornar abençoado. Você não precisa de mais nada em termos materiais para que você seja feliz. Ai daquele que pregar isso. A palavra diz que a presença do Senhor faz sermos abençoados e prósperos com tudo aquilo que já temos. Você ganha um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, 10 salários. Eu quero te dizer, você pode até querer ganhar mais. Estou dizendo que isso é pecado. Mas olha, aquilo que você tem nas mãos, na presença de Deus, Deus faz com que se torne abençoado. Aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.